O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciões, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais forte: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isso é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo: Salve o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e dobravam os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando-o à sorte, para ver que parte caberia a cada um. Era novamente hora da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, uma à direita e o outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, batendo a cabeça e dizendo: Tu que destruís o templo e o reconstruís em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o rei do Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve uma escuridão sobre toda a terra,
até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebedou uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo de Ramos, domingo da Paixão, nos preparamos para entrar no tempo sagrado da Semana Santa. A Semana Santa, que é para nós católicos, de grande importância e com pleno sentido para a nossa fé. Também, neste domingo, toda a igreja participa na solidariedade através da sua partilha e oferta na coleta da campanha da fraternidade deste ano de 2021. Fraternidade e diálogo. Do que era dividido, Cristo fez unidade. É a campanha da fraternidade ecumênica. E neste tempo é muito importante para nós termos claro o significado de Cristo em nossas vidas. Por esta liturgia, nós o reconhecemos como nosso Salvador, mas olhamos mais de perto para descobrir que tipo de Salvador Ele é. Porque hoje tem muitas figuras por aí que se colocam como os poderosos e como que se fossem salvadores do mundo, mas são patifes, enganam e deturpam este conceito salvífico. Nós o reconhecemos, Jesus, o Salvador, único. Descobrimos, portanto, que Ele assume a forma de um servo, um escravo, se torna servo fiel ao amor de Deus, e por isso foi glorificado com um nome acima de todos os nomes, um nome eterno. E Ele continua tomando parte conosco em nossas dores e em nossas aflições. Como que a salvação aconteceu no nosso meio? Vejamos. Não fomos salvos pelo poder de nenhum regime político. Não fomos salvos
nem por nenhum poder militar, forças armadas, mas fomos salvos pela humildade de Jesus e sua entrega total, esvaziando-se de si mesmo, por amor a toda a humanidade. Embora ele realmente fosse Deus, o Emanuel, Deus conosco, Jesus veio na forma de um servo. Então temos um Salvador que foi oprimido e esmagado por nossas iniquidades, pregado na cruz como criminoso e condenado, e ali suportou a sensação de abandono. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que Cristo se destituiu tão completamente? Podemos dizer que tudo isso aconteceu porque Jesus foi obediente à vontade de Deus em sua vida. Eu vim cumprir a vontade do Pai. Independentemente de onde isso levasse, Jesus cumpriu obedientemente a vontade de Deus, o qual ele chamou Abba, meu querido Pai. Deus nos amou totalmente até a cruz. Deus nos ama incondicionalmente. Temos um Salvador que foi elevado e exaltado precisamente porque se esvaziou de suas prerrogativas divinas. Ele se tornou um de nós, para nos mostrar como devemos viver. Ao contrário dos vencedores deste mundo, ao contrário de poderosos que se acham vencedores, que triunfam derrotando seus oponentes, e muitas vezes por maneiras injustas e corruptas, Jesus foi ressuscitado, porque Ele mesmo estava primeiro disposto a ser derrotado. Servo, só servir era o seu entendimento. A paixão do Senhor, que hoje escutamos no Evangelho, relata até que ponto Jesus se ofereceu voluntariamente para a salvação de todos. Por causa disso, Ele foi exaltado acima de tudo e acima de todos. Sua glorificação foi ganha por um grande preço, mas agora é sua pela vitória e não por mera doação. Seu nome comanda a homenagem que nenhum outro nome pode reivindicar. E isso porque Ele primeiro se entregou por nós. Queremos segui-lo? Queremos falar em nome dele? Queremos usar este nome exaltado acima de todos e de tudo? Devemos fazer o que ele fez: servir. Queremos receber as homenagens, as honras? Não compete a nós. A exemplo de Jesus, compete-nos servir. Servir para que todos tenham vida. Servir para que esta pandemia seja superada. Servir
para que não falte o alimento na mesa dos brasileiros e brasileiras. Servir para que tenhamos segurança ao ir e vir, mas neste tempo, aqui no nosso estado, a segurança de permanecermos em nossas casas. Se usamos o nome dele, se o temos como o Senhor, servir para que não falte a vacina, servir para que toda e qualquer pessoa tenha sua vida respeitada, sua dignidade respeitada. Sim, nós temos um Salvador que primeiro se ofereceu por nós e depois continua a se oferecer como um exemplo a seguir. Assim como ele estava disposto a se oferecer por nossa causa, nos é dito por esta liturgia que devemos nós também nos oferecer pela causa do nosso próximo. A melhor forma de entrar na Semana Santa com ele, Jesus, o Cristo Salvador, é no amor, é na compaixão e na solidariedade para com quem o Salvador se identifica. Com quem ele se identifica? Os pobres e abatidos deste mundo, as pessoas humilhadas e marginalizadas, que sofrem na pele preconceitos, fobias de toda e qualquer forma, os injustiçados e descartados deste mundo, a própria natureza que clama como em dores de parto, sendo exaurida na destruição de seus recursos para o nosso bem viver. Sim, ele se identifica com aquelas pessoas que sofrem o abuso dos outros, que são violentadas, especialmente tantas mulheres que se sucumbem pelo feminicídio, tantos indígenas que têm suas terras invadidas, também aquelas pessoas que nunca usam a posição aonde se encontra ou que se tem para forçar sua vontade. Os mansos e humildes que trilham o bom caminho. Nessas, o Salvador se identifica e com elas também nós nos identificamos em amor, compaixão e solidariedade. E de uma maneira muito particular, o Salvador se identifica hoje com todos que se colocam na linha de frente, labutando sem cessar para a superação desta pandemia. Quem respeita as orientações de saúde, quem se coloca na linha de frente da governança deste país para ajudar, não para atrapalhar. Quem ajuda os cidadãos e cidadãs deste vasto país a terem saúde e não se sucumbirem à morte por falta da vacina, por falta de oxigênio, por falta de medicamento adequado, por falta de ventiladores para a respiração. Uma maneira muito particular, o Salvador se identifica, e nós somos exortados a seu exemplo a se identificar
com tantos profissionais de saúde, que já têm em seus rostos, já têm na sua estrutura marcas do seu comprometimento para com a vida do seu próximo, em tantos hospitais, postos de saúde. Sim, a igreja assim se identifica, porque a igreja é de Cristo. Nós nos identificamos com o Senhor para colaborar para a superação deste grande desafio, desta pandemia que hoje vivemos. Se quisermos ser salvos, devemos ser luz de amor aonde a salvação acontece. Ser luz de amor em nossas ruas e em nossas casas, nos hospitais, nos departamentos públicos, aonde também ser luz de amor aonde a violência se propaga, anunciando paz. Sermos luz de amor nos cantos escuros da vida, onde o desespero parece dominar, onde quer que os inocentes sejam abusados, ou necessitados sejam negligenciados. Aí devemos ser luz de amor para alcançarmos a salvação. Onde quer que haja incompreensão, sermos luz de amor na acolhida e compreendendo. Onde quer que haja injustiça, ser luz de amor para o caminho certo, para a superação dos erros. Sermos luz de amor entre meio medo ou ciúme. Devemos ser luz de amor aonde quer que Cristo se esvazie por nossa causa. Essa é a nossa missão. Mesmo com todas as restrições desta pandemia, mesmo com nossas dores, sofrimentos e perdas, iniciemos a Semana Santa. Você aí da igreja doméstica, da sua casa, todos nós, iniciemos a Semana Santa confiantes e com um sopro de esperança. Espelhemos na perseverança e resistência de Jesus diante da dor e do sofrimento e esperemos com fé a felicidade da Páscoa. Tudo isso vai passar. Sejamos firmes na oração e na caridade. Confiemos no amor de Deus. Cristo é a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.